Fala pessoal, aqui é Ronaldo Damasio, nutricionista há 20 anos. Eu tenho uma semana que eu não gravo e eu tô tentando gravar hoje, é que tá ventando muito. Procurei um lugar que é um ribeirãozinho aqui, ó. Não sei se dá pra ver, pra gente poder tentar fazer a gravação do nosso vídeo da semana. Semana passada foi uma semana muito corrida, eu não tive tempo e nem tinha como preparar. Hoje também tá muito corrido, mas a gente precisa estar aqui com vocês. Opa! Estar aqui com vocês e espero que o vento não atrapalhe muito. Com a mão aqui na frente, estou sem microfone hoje. Turma, e é o seguinte, reflexão da semana. Muitas das vezes, né, a gente tenta fazer aí algumas coisas e elas parecem não darem muito certo. No emagrecimento, que é a área que eu trabalho, também é muito comum isso. A pessoa às vezes quer emagrecer, está buscando ali, mas não está conseguindo alcançar objetivos, resultados satisfatórios. E o que acontece? Olha ali o ribeirão. A gente acaba se sentindo frustrado, desanimado. E com isso você muitas das vezes joga, como a gente diz, né, joga o chapéu. Você abandona, desiste. Às vezes até mesmo seus sonhos, eles começam a esvaecer, eles começam a ir embora. Tem dias que não serão muito fáceis, tá? Eu falei isso ontem a um paciente meu no atendimento online, e ele falou assim: Ronaldo, a semana foi um desafio. Esse mês eu fui poucas vezes à academia, porque assim, não estou vendo o resultado. É que aí o detalhe, ele fez a bioimpedância, e na hora que ele percebeu ali, ele teve aumento de massa muscular de 1,2 kg e uma redução no percentual de gordura de 5%. O que acontece, gente? Não desanime, sabe? Tem horas e tem momentos que você vai fazer e você não vai ver o resultado. Eu falo o seguinte: você faz exercício hoje, aí você olha no espelho, parece que nada mudou, mas você sente que o músculo foi trabalhado. Assim é a vida da gente. Você vai fazer coisas hoje e você não vai perceber. É que com o tempo isso é acumulativo. É impossível você comer uma pizza de 8 pedaços sozinho numa sentada. Mas se você dividir e você for comendo aos poucos, você automaticamente vai chegar um momento que em 2, 3 dias provavelmente você tenha consumido toda aquela pizza. E é assim na construção da sua saúde, é assim na construção do seu músculo, é assim na construção da sua vida, da sua mentalidade. Mentalidade, principalmente, que é uma das coisas que eu falo muito aqui dentro do canal, para transformar a nossa vida, para a gente poder sentir mais paz, para a gente poder viver melhor, também é uma construção. Terão dias que você vai se sentir desanimado. Essas 2 últimas semanas foram 2 semanas muito desafiadoras para mim e eu me senti desanimado. Assim como você, muitas das vezes aí pode estar me ouvindo, também sente aquela vontade de parar, de desistir e jogar o chapéu. É que a gente não pode fazer isso, sabe? Quando a gente entende que se eu dividir, cada dia eu fazer ali o que eu chamo até inclusive de meta mínima, com o tempo isso vai ser acumulativo. A gente constrói músculo todo dia na academia, não é um único dia, não é fazendo o máximo de exercício físico. Eu até digo o seguinte: se eu for à academia hoje e malhar 3 horas, malhar não, que é uma palavra antiga, né? Se eu fizer treinar ali 3 horas consecutivas, quer dizer então que eu não preciso mais ir nos outros dias? Não. É preferível você ir todos os dias e fazer 30 minutos, pelo menos de segunda a sexta, que inclusive dá 2 horas e meia, que é menos, porque aí você vai ter muito mais resultados. Você acorda todo dia você vai ter que comer, todo dia que você vai ter que fazer escolhas, todo dia que você vai ter que treinar, escovar os dentes. Eu digo que treino inclusive é igual escovar os dentes, todo dia é necessário. Não adianta eu escovar os dentes hoje durante meia hora e ficar o resto da semana sem escovar os dentes, não funciona. Então não adianta simplesmente, às vezes não deu certo hoje, eu jogar o chapéu ou eu me esforçar muito, achar que tudo está resolvido. Eu sempre digo, igual por exemplo na construção desse canal, eu tenho conseguido ganhar inscritos agora.
E assim, é bem pouco ainda comparado com outros canais. Mas o que que eu percebo? É uma constante. Eu fiz um propósito esse ano de gravar um vídeo por semana. Eu acho que esse ano eu falhei 2 ou 3 vezes, por questão de trabalho mesmo, não foi por questão de desistir. E eu percebo que tem aparecido pessoas, tem pessoas interagindo comigo, isso é muito bom. Então, ou seja, o nosso trabalho, ele, com o passar do tempo, ele vai sendo reconhecido pelas pessoas. Então eu quero dizer hoje para você, assim, não desista do seu processo de emagrecimento, sabe? Não desista do seu processo de buscar a Deus, não desista do seu processo de transformar a mentalidade, não desista do seu relacionamento, não desista do seu profissionalismo, acredite, eu sempre falo isso, Deus tem planos maiores e melhores e a gente precisa começar e ter esse entendimento e estar alinhado com os planos de Deus. A gente precisa começar a ser mais humanos, nós precisamos começar a ser mais, olhar para o outro com um olhar com que Cristo olhava, né? Misericórdia. Cristo olhava com a gente com um olhar de ternura, de misericórdia. E, sabe, se a gente começar a se isolar, se a gente começar a não acreditar, a gente tem uma tendência natural a, inclusive, perder aquilo que nós conquistamos. Quando, por exemplo, no consultório a pessoa desiste do processo que ela está vivendo, ali do emagrecimento, é muito comum a pessoa depois voltar a ganhar peso e ela inclusive ganhar mais peso do que ela tinha quando ela nos procurou pela primeira vez. Porque a desistência faz você se sentir culpado, faz você se sentir fracassado, e o pensamento sabotador de fracasso vai fazer com que você entre em ciclos cada dia mais viciantes, viciosos, e vai fazer com que você continue naquele padrão de sempre. Eu sempre digo o seguinte, 1% por dia, sabe? Se eu conseguir hoje ser um ser humano melhor, uma pessoa melhor, eu estou começando a ir na direção certa. O grande erro é que muitas das vezes a gente fica muito focado somente na questão financeira. E é importantíssimo, tá? Mas assim, enquanto a gente coloca o dinheiro à frente, a gente acaba esquecendo do processo. Eu digo que lá no consultório que a pessoa não deve focar no número na balança, ela deve focar no processo que ela está vivendo. Então, ou seja, quais novos hábitos ela está conseguindo incorporar na sua rotina, o que ela tem conseguido fazer de novo, abandonar, renunciar. Para a gente ter resultado, tem muita coisa que a gente precisa abandonar e renunciar, sacrificar. É que não sacrifício de uma maneira penosa, mas uma renúncia, sabe? Uma renúncia sabendo que isso hoje não está me ajudando dentro daquele processo que eu estou querendo viver. E é detalhe, assim, quando você tira algo que está te atrapalhando, preocupa não. Deus vai conectar pessoas, vai conectar situações que vão agregar para você alcançar o resultado que você deseja. Há uns 2 anos atrás, eu pedi a Deus para tirar várias pessoas da minha vida que não fazem sentido. Cara, e ele fez. Sabe, ele tirou assim de balde, eu até brinco, ele antigamente tirava de colherzinha e teve uma época aí que ele tirou de balde. O que é tirar de balde? Tirou muita gente. O detalhe é, num primeiro momento eu me senti muito sozinho e depois eu falei, cara, o que está acontecendo? Aí depois eu lembrei que eu tinha pedido a Deus para isso acontecer. É que o melhor, ele colocou pessoas ainda melhores na minha vida. Há uns 10 dias eu conheci uma terapeuta, inclusive a gente vai começar a fazer um trabalho juntos. E é tão engraçado que em apenas 10 dias parece que eu já a conheço há muitos anos. E ela tem me ajudado e eu estou percebendo que Deus nos conectou para a gente poder ajudar outras pessoas. E não somente a questão de ajudar, ela está me ajudando muito com as conversas que estamos tendo. E eu percebo que ela é uma das pessoas que vai fazer aquela virada de chave que às vezes ainda eu não tinha percebido que pode acontecer na vida da gente. E eu estava vindo para cá hoje, eu vim fazendo um pedal para fazer exercício. E aí eu refletindo, eu falei assim, Deus, como é que é engraçado, né?
A gente às vezes, porque assim, eu tô sentindo uma confiança tão grande nessa pessoa, a gente não pode criar expectativa, tá? Porque senão a gente se frustra. Mas eu sinto, é uma questão de sentir, quando você sente é mais fácil. Que é uma pessoa que vai destravar coisas que eu sozinho não estava conseguindo, ou que outras pessoas não preparadas, não habilitadas, estavam me ajudando. Porque assim, a gente procura sempre crescer e se desenvolver com quem sabe mais. Não quer dizer que essas pessoas, elas não contribuíram no meu crescimento, no meu desenvolvimento, contribuíram muito. É que não foi a pessoa ainda exata, vamos assim dizer, que Deus enviou para poder fazer a virada de chave. Ontem eu estava conversando com ela, ela falou um negócio bem bacana. Ela falou assim: Ronaldo, tem chaves na vida da gente que é a outra pessoa que tem que virar. É ela quem tem a chave para poder destravar algumas coisas na vida da gente. É igual no consultório. Às vezes você tentou aí o processo de emagrecimento sozinho e você até teve um resultado, você buscou ajuda. Hoje com a inteligência artificial é muito mais fácil isso, mas muitas das vezes o seu resultado ele vai começar a se consolidar quando você estiver lá numa consulta conversando diretamente comigo. E aí eu falo uma frase e essa frase vai te destravar. Ou seja, eu fui a pessoa que tinha que virar a chave para você. Então isso acontece no seu processo, assim como acontece no meu. Então hoje eu busco sempre me conectar com essas pessoas que vão elevar meu nível de consciência. Eu falo isso sempre, que o meu nível de consciência, quanto mais elevado, melhor serão as minhas decisões. E quanto melhor serão minhas tomadas de decisões, mais assertivo eu fico. E se mais assertivo eu fico, melhor serão os meus resultados. E é assim que acontece na vida de todos nós. Então, nós precisamos nos conectar com as pessoas certas e pedir, eu falo mesmo agora, pedir para Deus conectar quem precisa ser conectado contigo, sabe? E afastar. E quando as pessoas começarem a assumir, preocupa não, é um limpa que está sendo feito na sua vida. A gente tem uma tendência de ficar agarrado a velhas pessoas, a velhos comportamentos, a velhos padrões. E quando isso é arrancado, quando isso é tirado, a gente se sente meio perdido. É que aí vem um novo. E muitas das vezes a gente tem estranheza do novo, porque é novo. Eu não tenho conhecimento. E aí é onde mora o erro. A gente fica olhando para trás. A gente precisa começar a olhar para frente. É igual o carro. O carro ele tem um para-brisa imenso para você olhar para frente e o retrovisor ele é pequeno. E detalhe, quem é corredor, inclusive, muitas das vezes nem no retrovisor olha, ele só olha para frente e faz o seu trajeto. Então a gente precisa começar a deslumbrar o que está por vir. Quando a gente se sente um pouco abatido, igual eu falei, nessas 2 últimas semanas, a gente para de querer olhar para frente, a gente começa a olhar para trás. Aí começa a sentir saudade de pessoas, de ambientes, de ações, de comportamentos, de minha vida era melhor. Cara, não, é para frente, é ali na frente que está o resultado que a gente está alvejando. A gente tem que ter esse alvo. O alvo ele é para frente, ele nunca foi para trás. Então quando eu pego uma flecha para mirar num alvo, o alvo está à frente. Entende isso? E tem horas que para a flecha chegar até o alvo, você vai ter que puxar a flecha para trás. É por isso que muitas das vezes parece que você está num desafio aí, você fala, cara, eu estou regredindo. Não, você está ganhando impulso. E por que ganhar impulso? Porque quando você for saltado, vai ser de uma vez. E se você estiver no alvo certo, rapaz, que velocidade. Isso é o que eu acredito hoje, sabe? Então, momentos desafiadores vêm. E, igual falei, eu comecei a olhar para trás e hoje eu venho aqui trazer essa reflexão para você não desistir. Olhe para frente. É ali que está o seu alvo, é ali que está o seu resultado, é ali que está seu prêmio. E assim, pessoal, foi muito bom. E olha só para você ver o tanto que é engraçado. Eu comecei a falar aqui, meu espírito já se renovou. E na natureza, então, na presença de Deus é melhor ainda. E eu quero que, se você gostou dessa mensagem, eu quero que você curta, compartilhe, comenta, me siga nas redes sociais
E se puder adquirir um dos nossos materiais digitais para melhorar aí a sua saúde, tem sempre na descrição, basta você clicar e começar a colocar em prática, porque o seu alvo ele está à frente, ele não está atrás. Pessoal, um grande abraço a todo mundo.